Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. A lei regulará a individualização da pena. Não haverá penas de morte, de prisão perpétua, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. O cumprimento das penas às presidiárias terão que ser obrigatoriamente em estabelecimento prisional feminino. Serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com a doutora Eleonora Rangel Nassif, uma eminente advogada criminalista do nosso país, sediada em São Paulo. Ela é professora do curso prático de Tribunal do Júri da ESA e é também coordenadora-chefe no Departamento de Mesas de Estudos e Debates do IBCCRIM. Eu tenho uma honra muito grande em apresentá-la a você, telespectador, porque conheço da qualificação, da qualidade profissional desta advogada. Uma advogada séria, uma advogada correta, honesta, e isso é muito importante, porque ela vai nos passar as informações que você precisa saber, não é, corretas, verdadeiras. E hoje nós vamos tratar das mulheres presas nos presídios femininos. Ela é quem vai falar. Como vai, Eleonora? Tá boa, doutora? Tudo bem, Laércio. É um prazer estar aqui hoje no seu programa Direito e Justiça em Foco, um programa que eu gosto muito, assisto e, de fato, é uma grande honra estar aqui novamente com você. Muito bem. Eu fico mais honrado ainda porque, como disse ainda há pouco, sei da sua capacidade intelectual, que é excelente. Muito obrigada, muito obrigada. Então, eu já vou começar a fazer uma pergunta a você. É verdade que o número de mulheres presas no Brasil tem aumentado muito? Olha, Laércio, infelizmente, o encarceramento feminino, de fato, tem aumentado muito. Eu não diria que a criminalidade feminina tem aumentado, mas o encarceramento feminino tem aumentado. Nos últimos 10 anos, nós tivemos um aumento de 260% do encarceramento feminino e, em contrapartida, 100% do encarceramento masculino. Isso nos últimos 10 anos. Então, veja só que, de fato, há muito mais mulheres sendo presas Então, o percentual proporcionalmente em relação aos homens. Certo. Isso, sem dúvida alguma. Porque o total das pessoas presas no Brasil me parece que é em torno de 514, 515 Exatamente. mil. É Metade isso? disso aproximadamente está no estado de São Paulo. Metade disso no estado de São Paulo. Desse total, cerca de 7% é a população carcerária então, feminina. Como você bem disse, proporcionalmente é inferior, não é? Ainda é inferior, mas o número de encarceramento tem aumentado. Proporcionalmente, ou seja, há 10 anos atrás, nós tínhamos um número X de mulheres. Agora, esse número aumentou 260%. Nossa Senhora. Temos 13 mil mulheres presas no estado de São Paulo. Sendo que, desses 13 mil, cerca de 2.500 não estão no sistema penitenciário, estão em cadeias públicas, em distritos policiais. E esse é um outro fator também que proporcionalmente está em grande desfavor em relação aos homens, porque os homens estão nos CDPs, nas penitenciárias, enquanto as mulheres ainda estão nos distritos policiais. Foram retiradas em 2006, mais ou menos, 2005, quando foi criada a Penitenciária Feminina de Santana, que hoje abriga 3 mil mulheres, é o conhecido Carandiru feminino, porém, elas foram retiradas lá da CAR 4
e colocadas na penitenciária feminina de Santana, que nada mais é do que uma penitenciária masculina reformada. Não é uma unidade prisional feita especialmente para as mulheres com as especificidades femininas a serem atendidas. Necessárias, né? É. Agora, por que você acha, então, que isto está acontecendo? Há algum motivo, né? As mulheres presas, elas estão, na sua grande maioria, encarceradas pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Esse é o crime que elas costumam ser acusadas. Cerca de 70% das mulheres presas respondem por esse tipo de delito. Mas o tráfico de entorpecentes? Tráfico de ou elas se entorpecentes. apresentam como mulas? Então, mulas, isso. Cara, Você já telespectador, colocou. é aquela que transporta a droga, né? E ela há uma diferenciação entre o transporte e o tráfico. Claro. Então, como você bem colocou, antes de 2006, quando surgiu a nova lei antidrogas, né, todos achavam que, de fato, havia uma grande injustiça em relação às mulheres, porque a maioria, como você colocou, é mula. É aviãozinho, são meras repassadoras da droga. É raro encontrar uma mulher que efetivamente é dona de uma boca de fumo, tem realmente um poder relevante de mando dentro do negócio do tráfico. E com a nova lei, houve uma grande esperança de que, já que a lei 11.343 de 2006 trouxe a figura que diminui a pena para a mula, criou a figura da mula, podendo diminuir de 1/6 a 2/3 a pena. A participação, exatamente, né? Quando for algo esporádico e tal. Imaginou-se, à época, que isso iria beneficiar muito as mulheres encarceradas. Porém, houve um fator absolutamente inusitado. Como a nova lei antidrogas ela não especifica a quantidade de droga para alguém ser definido como usuário ou como traficante, enfim, há uma série de lacunas nessa nova lei. Muitas mulheres, e a lei aumentou a pena mínima do tráfico, do caput do artigo 33, ao invés das mulheres serem enquadradas como mula, muitas começaram a responder por tráfico, pela falta de especificação da quantidade, com penas muito mais altas. Então, o que nós imaginamos que, em princípio, que fosse bom, acabou sendo um tiro no pé. Mas você atribui isso a quê? Eu acho que foi uma falha do legislador. Do legislador ou é a falha de quem prende? É a falha de quem prende, é a falha de quem julga, que precisa ver as circunstâncias do caso. Porque inúmeras, a grande maioria é presa dentro de casa. Quando a polícia chega, quem é que está lá com os filhos? A mulher. E a droga, muitas vezes, é encontrada na casa daquela mulher. E aquela mulher acaba sendo responsabilizada por um produto ilícito que, muitas vezes, não é dela. E esse é um fator fundamental, a questão da maternidade. A mulher que está sempre perto dos filhos e que tem laços familiares profundos e que é chefe de família. Então, voltando à questão da mula, certo. É interessante esse aspecto que as mulheres que se envolvem com drogas normalmente acabam sendo presas como mulas e há um reenquadramento como tráfico, por uma falha da lei e por uma desatenção de alguns magistrados que não observam as circunstâncias dos fatos. Mas essa mulher, ela se envolve com a droga, normalmente, ou por questões ligadas à dependência química, ou por questões econômicas. Porque, como eu acabei de dizer, a grande maioria das mulheres presas, a grande maioria é chefe de família. Então, muitas vezes, ela entra nesse negócio pontualmente, esporadicamente, para ter um resultado econômico imediato, que é o que o tráfico, infelizmente, proporciona, para que, com isso, ela possa sustentar a própria família. Mas, é algo bastante complicado. Mas o verdadeiro traficante nunca está presente, ou seja, ele está afastado daquele ato de flagrante, por exemplo, não é? Eles nunca aparecem, não é? Raramente ele aparece no processo. E sobra para as mulheres.
Não, mas eu tenho notado isso através da leitura de processos, não é? E também da mídia que informa de uma maneira, mas a gente capta uma outra realidade, essa realidade. Agora, me diga uma coisa, Eleonora, você diria que a mulher é mais violenta na persecução do fato criminoso, não é? Ou não? Ela é mais violenta? Olha, é tão interessante esse questionamento, meu querido Laércio Laurelli, porque, historicamente, a mulher ela é vista, ao longo da história mesmo, muito mais como vítima do que como autora de crimes. A Lei Maria da Penha, por exemplo, está aí para provar que, quando nós pensamos em mulher, imediatamente nós pensamos na mulher vítima, né? A Lei Maria da Penha, inclusive, surgiu, o Brasil foi punido pela OEA, pelo caso Maria da Penha, entre outros, por negligenciar a questão da mulher que sofre violência doméstica dentro, né, do ambiente doméstico, pelos maridos e companheiros normalmente, e aí então se criou a Lei Maria da Penha. Então é uma tradição nós imaginarmos a mulher, no nosso imaginário social foi construído a mulher muito mais como vítima do que como autora. Porém, ao investigarmos a história da humanidade, e eu falo isso porque há 15 anos eu comecei, a minha relação com esse tema é uma relação muito profunda. Ainda na época da faculdade, quando fui estagiar no Conselho Penitenciário Estadual, e estagiava junto ao conselheiro Dr. Mauro Otávio Nassif, seu grande amigo. E é seu pai. E doutora Adriana de Melo Nunes Martorelli. E desde essa época eu comecei a frequentar os presídios femininos com a conselheira doutora Adriana de Melo Nunes Martorelli, que ainda é conselheira até hoje, e extrapolando a sua função de visitar os presídios, que a lei de execução penal incumbe os conselheiros, obriga, né? Obriga e tal. Ela, às sextas-feiras à tarde, dava aulas de dança, era um trabalho voluntário. E eu participava desse trabalho voluntário. Então foi um divisor de águas no sentido de começar a me familiarizar e fiquei absolutamente fascinada com o universo prisional feminino, porque é um universo cheio de contradições e cheio de particularidades e muita tristeza e muita dor. Então, em relação a se a mulher é mais violenta ou não, ao longo da história, sempre a mulher, no imaginário social, o feminino, esteve ligado à mulher dócil, frágil, aquela pessoa passiva, dedicada aos afazeres do lar e aos filhos. E, então, introjetando dentro de si a mulher ao longo de toda uma história de uma sociedade machista patriarcal, a sua agressividade, a sua raiva por não ter outras opções a não ser dedicar-se ao lar e à família. Veja que o adultério até 2005 era crime. Agora não é mais. Não é mais. E há tempos mais remotos, a mulher adúltera, ela era morta por apedrejamento, ela era condenada à morte. Mas até hoje existe se não me engano, na Índia, né? Sim, em vários lugares, no Irã. No Irã também, no Irã também. Recentemente houve um caso de apedrejamento. Exatamente. E isso ainda acontece, né? Lastimável. Então, é muito interessante nós pensarmos que o olhar que se tem no universo imaginário social é o da mulher dócil e frágil. Então, quando nós falamos em mulher autora de crimes, ainda causa um estranhamento. E essa mulher é, sim, violenta. Tanto quanto os homens. Eu costumo dizer que nós todos temos botõezinhos, que quando alguém chega e aperta um botãozinho, desencadeia determinado sentimento. Então, eu tenho todos os meus botõezinhos, você também, qualquer pessoa, da amorosidade, da agressividade, da raiva, do medo, enfim, da violência. Basta que determinada circunstância ou determinada pessoa aperte aquele botãozinho que aquele sentimento de violência pode ser desencadeado. Muito bem. Agora, me diga uma coisa, você acha que a criminalidade praticada por homens e por mulheres, há alguma diferença? Laércio, como eu estava dizendo, a mulher é mais vista como mulher vítima. E quando nós pensamos na mulher autora, ela é vista
no imaginário social ainda como autor apenas daqueles crimes femininos. Ou seja, o aborto, o infanticídio, a mulher que mata o próprio filho no estado puerperal, ou então aquele homicídio passional, e que a mulher que mata, por exemplo, o marido por uma questão ou de companheiro. ciúme, companheiro e tal. Então, esses são os chamados crimes femininos. Como nós já vimos aqui mesmo... Recentemente houve um crime como esse, não é? Exatamente. A maior parte das mulheres está presa por tráfico. Então, nós já podemos fugir aí desses crimes femininos. O tráfico não é um crime tipicamente feminino. Existe, sim, uma diferença entre a criminalidade masculina e feminina. Inclusive, existe um livro muito interessante de uma socióloga chamada Rosemary de Oliveira Almeida, o livro se chama Mulheres que Matam, Universo Imaginário do Crime Feminino, onde ela demonstra, através da sua pesquisa, que, por exemplo, em casos de homicídio passional, quando um homem mata a sua esposa, a pessoa com quem ele se relaciona, ou sua companheira, por ciúmes, ou a mulher mata o seu companheiro por ciúmes, que a mulher tem uma característica própria em relação a esses crimes. Ou seja, ela, após o homicídio, ela não costuma abandonar o corpo. Segundo essa pesquisa deste livro Mulheres que Matam, ela mata o companheiro num momento de impulso, jamais planejado, e ela mesma liga para a autoridade policial avisando do crime e fica ali do lado do corpo. Então, é um dado trazido por esse livro muito interessante. Você pode me dizer, mas nós temos casos recentes. Exceção, mas há exceção, claro. E tal. De fato, por exemplo, esse caso da Elise Matsunaga, né, que é um caso que a mídia tem dado bastante destaque, e aí, de novo, a questão da mídia, hoje não vou me estender em relação a isso, a mídia já traçou aí o destino dessa moça. Mas é um caso bem houve um né? julgamento e já houve a condenação, no meu modo de ver. Não é? É um caso onde ela esquartejou, é até interessante em termos psicanalíticos, né? Cortar em pedacinhos o outro. A gente fala, eu tenho vontade de cortar em pedacinhos, às vezes brincando. Mas não corta, só e ela fica efetivamente colocou algo que fica no inconsciente das pessoas, um dito popular, ela colocou isso em prática. Isso choca muito, né? Porque e ela executou. É algo que está dentro do inconsciente de todos, né? Então é algo que realmente causa bastante estranheza. Porque nós sabemos muito bem, para que ocorra o crime, é necessário a consumação ou a tentativa do fato que a pessoa imagina. Por exemplo, eu imagino uma situação, então eu tenho vontade de matar alguém. Isso pode ficar na minha cabeça, eu tenho vontade de matar alguém. Eu não exteriorizo essa vontade. A partir do momento que nós exteriorizamos essa vontade, aí sim, então nós temos que passar por um processo criminal. Não é verdade? É problema da justiça. É o problema da justiça. E você não pode fazer justiça com as próprias mãos. Não é? É necessário que se entregue a a instituição adequada, que é a área criminal que vai verificar os fatos. Bem, eu estou agora, vou chamar um pequeno intervalo e depois então nós vamos retornar para continuarmos como eu digo sempre, esta agradabilíssima conversa. Você é uma pessoa que eu admiro muito, não é? E você traz fatos, não é? Que as pessoas em casa não têm conhecimento. Porque você é uma profissional do direito. Você vai ao local onde não o fato criminoso, mas os fatos pós-crime acontecem, como, por exemplo, o presídio feminino. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Até já. Ao retornarmos, eu quero apresentar o Dr. Thomas Lau, que faz parte integrante do segundo bloco desse programa. Aliás, ele é um convidado, indicado até pela Ordem dos Advogados do Brasil,
e ele faz as perguntas adequadas que o tema exige. Viu, doutora Eleonora? Eu gostaria então de passar já a palavra para você, fazer uma pergunta à doutora Eleonora Rangel Nassif. Obrigado pela oportunidade. Doutora Eleonora Nassif, eu já advoguei numa ocasião para 2 angolanas que vieram para o Brasil, passaram no aeroporto de Guarulhos e na mala delas o pessoal da Receita encontrou valores, mais de 20 mil dólares. E aí quando detectaram no formulário dela, elas disseram que não tinha nada a declarar. Nessa ocasião, foram presas por falsidade ideológica, foram encaminhadas para a Polícia Federal e acho que ficaram menos de uma semana e foram transferidas para a custódia, para a penitenciária lá do Carandiru, que é o feminino. O que você acha dessa situação de ter uma presa provisória indo direto para um presídio feminino? Thomas, de fato, você fez uma colocação muito importante, que é a questão das presas estrangeiras. Exatamente. A situação da mulher encarcerada, em geral, já é dramática. Agora, a situação das presas estrangeiras, meu querido Dr. Laércio Laurelli, sinto informar, é muito pior. Por quê? Primeiro porque as estrangeiras não têm parentes e amigos no país, ou seja, ninguém que olhe por elas, que lute por elas. Muitas vezes, elas não entendem nem mesmo a própria sentença condenatória. Certo. Os consulados, salvo engano... Mas não há tradutor? Claro que há. Há tradutor, mas elas, por exemplo, muitas vezes o interrogatório não é de acordo com o que elas querem dizer. Então, outro dia uma juíza federal, eu fui num seminário lá na Escola Paulista da Magistratura, do CNJ, uma juíza federal contou que na vara federal dela, uma vez ela estava fazendo um interrogatório de uma presa, uma ré tcheca, e que ela falava tcheco, e que havia apenas 2 tradutoras de tcheco no Brasil. E que as 2 disseram que não iriam, porque ganham muito mal os tradutores. Meu Deus. Então, o que esta juíza fez? Represa. Segundo ela colocou, a presa escreveu o interrogatório dela, a argumentação, a defesa, enfim, a sua versão dos fatos. Ela jogou no Google Translator, no tradutor do Google, e aquilo se tornou o interrogatório daquela moça que foi condenada e ficou presa. Então, vejam só, todos nós sabemos, é público notório, que o Google Tradutor é algo absolutamente falho, que não é fiel ao que se traduz. Então, é uma insegurança. Né? Então, vejam só o nível que nós chegamos. Os tradutores são mal pagos. Nesse caso, especificamente, não havia. A juíza, se vendo numa situação onde ela não tinha alternativas, palavras dela, ela condenou esta mulher com base no Google Tradutor. E não soltou. Né? Porque ela poderia ter soltado... Eu não sei qual foi o crime, mas eu entendo que, nesse caso especificamente, quando não há movimentos adequados para dar cumprimento à lei, porque essa mulher deveria ser interrogada através do tradutor, não é? E tudo deveria ser colocado, e o resultado deveria ser colocado em termos, não é? E daí sim, aí ela poderia mantê-la na prisão ou não. Agora, no caso que não há um tradutor e ela se manifestou desta forma com o Google, meu Deus do céu, é caso de soltar imediatamente, porque falta elementos suficientes para manter a estrutura criminal do país. Houve, inclusive, nesse episódio... Eu vejo pelo que você está me contando. Na plateia, grande manifestação de entidades de direitos humanos que se levantaram e se indignaram muito com essa notícia. Mas é uma realidade e, inclusive, sem querer julgar a atitude da nobre magistrada, mas ela também colocou ali as mazelas do Poder Judiciário em relação à questão da deficiência de tradutores que se sentem mal remunerados e não querem trabalhar. Então, é para se pensar com um olhar mais amplo também, em relação a todo esse sistema, né? Mas o fato é que essa mulher ficou presa, deve estar presa até hoje, porque o crime era de tráfico internacional.
O crime é grave, não é, doutora Sim. Eleonora? O crime é bastante grave. Mas nós não temos que julgar pelo crime cometido, e sim pelas provas do processo. E, nesse caso, pela deficiência de estrutura processual, Exatamente. na minha visão. Doutora Eleonora, mas a questão, você sugere então que tenha algum presídio só para estrangeiras, mulheres? O que a senhora poderia dar de sugestão, de repente, para uma situação dessa, em que fique misturado as brasileiras e as estrangeiras, que no caso pode ser um pouco diferente? No caso, aqui em São Paulo, pelo menos, que é onde eu milito, onde eu conheço melhor, as presas estrangeiras ficam na penitenciária feminina da capital, que é ali no Complexo Carandiru, né, que é uma penitenciária que tem capacidade para mais ou menos 600 mulheres, mas tem muito mais do que isso. Lá é onde se concentram as estrangeiras, que existem inclusive estrangeiras de mais de 34 países, de todos os lugares do mundo. Elas, como eu já falei, muitas vezes não entendem a própria sentença condenatória e muitas vezes não conseguem se comunicar com os agentes penitenciários também, com problemas de doença, não conseguem explicar o que está sentindo e uma série de outras questões que dificultam o cumprimento da pena e tornam tudo muito mais sofrido para essas mulheres. Elas, muitas vezes, não têm direito à progressão de regime, porque não têm residência fixa no Brasil. Esse é um problema sério. Muito mais complicado. Liberdade provisória também é muito mais complicado. E o que nós poderíamos sugerir para amenizar esse sofrimento dessas mulheres que estão longe dos seus entes queridos, cumprindo pena aqui no Brasil? Coisas tão simples como, por exemplo, usarmos a tecnologia. Então, vejam, essas mulheres não recebem visitas. Os seus laços familiares com os filhos, com os pais, com os irmãos, com o marido, muitas vezes começam a se esfacelar. Por que não darmos a oportunidade dessas mulheres se comunicarem via Skype com os seus parentes em outro país? Com webcam também, né? Com webcam, Skype, algum sistema de tecnologia de computador para que esses laços familiares não se esfacelem. São soluções tão simples. E de repente consegue até resolver o problema dela, né? Avisar a mãe que está aqui, o pai. Né? Esse programa, caro telespectador, ele tem como objetivo informar o nosso jurisdicionado. E, ao mesmo tempo que informa, ele também oferece sugestões. Eu encontro agora uma oportunidade, doutora Eleonora, através da sua participação no programa e também do doutor Thomas, de observar este maravilhoso time, porque você deu uma sugestão. Por que é que não se faz exatamente, não se dá cumprimento a essa proposta? Porque nós temos que observar, não importa o crime cometido por um estrangeiro, o importante é dar supedâneo à garantia do estrangeiro no país. Embora preso, dar uma garantia a ele. Ele tem que passar, claro, tem que passar por todo o sistema e por todo aquele arcabouço, não é, que nós conhecemos do processo penal, não há dúvida nenhuma. Talvez até aquela juíza que você mencionou, ela não soltou porque aquela presa não tinha residência fixa no país. Pode até ser, porque é um dos requisitos necessários para isto, não é verdade? Para você soltar alguém, você tem que ter esse requisito. Então, veja, aqui está a informação. Aliás, a sugestão, não é? O Skype, ou mesmo o telefone público, que nós também não disponibilizamos para os presos. Nos Estados Unidos, por exemplo, há telefones públicos nos presídios. E poderia se pensar Mas em não há também telefone colocar... público aqui na prisão? Não há. E é algo tão simples. É claro. Né? É claro, poxa vida. Isso até supriria a questão dos celulares que entram clandestinamente, né? E que causa tantos problemas. Inclusive, muitas pessoas são presas quando vão visitar o seu ente querido, levando droga, celular, várias coisas que muitas vezes lá dentro existe um comércio clandestino e paralelo que não deveria existir em relação ao celular se houvesse, por exemplo, os telefones públicos. Agora, o doutor Thomas, o senhor quer fazer outra pergunta? Inclusive, o senhor parece que tem uma sugestão a dar, não é? Sim, doutora Eleonora. No caso de progressão de regime, se a presa trabalha
pode ter 3 dias trabalhados, você ganha 1. No caso de estudo, me parece que recentemente tem uma súmula do STF dizendo que se equipara a atividade intelectual. É verdade. Agora, as mulheres eu vejo de uma maneira um pouco diferente, porque elas orientam a família, os filhos. Você acha que poderia ter uma forma do magistrado, da execução, considerar a orientação dos filhos, ou seja, a continuidade dos filhos na escola, seja ele no trabalho, se isso seria um ponto que poderia influenciar, ou de repente até uma reforma no Código, na Lei de Execução Penal? Se isso poderia ser possível? Olha aí. Olha, uma pergunta boa, muito interessante, porque você tocou num ponto que eu acho que é o que mais gera sofrimento nas mulheres presas, que é a distância dos filhos. Isso gera um grande sofrimento. Se você for perguntar para qualquer uma delas o que é que mais te aflige, ela vai dizer não estar perto dos meus filhos. Em relação à remissão pelo estudo, inicialmente, eu quero colocar que eu achei maravilhosa essa equiparação da remissão pelo estudo ao trabalho, porque é um trabalho intelectual e nós não devemos menosprezar a questão do trabalho intelectual, do estudo. Isso tem que ser valorizado em todas as esferas. Claro. Quanto a mulher supervisionar o estudo dos filhos, como os filhos vão na escola... Manutenção da educação dos filhos. Como isso deve funcionar em relação à remissão, a juiz de execução penal, eu não saberia dizer. O que eu sei dizer é que existem alguns projetos muito interessantes. Em Embu, por exemplo, existe um projeto onde isso já ocorre, onde as escolas, para aproximar a mãe e o pai preso dos filhos, para que eles possam acompanhar, eles enviam para o presídio relatórios com boletins, com relatórios sobre o desempenho da criança na escola, para que aquele pai e mãe, no final de semana, quando recebem a visita dos filhos, possam falar, puxa vida, filho, mas em matemática você não está indo bem, o que está acontecendo? Ou seja, possam participar, mesmo que encarcerados, segregados da sociedade, mas que não sejam segregados da vida e da intimidade que eles querem cultivar com os filhos. Então eu achei essa iniciativa de Embu muito interessante e outra solução extremamente simples. Uma outra solução simples também seria usar o Skype ou o webcam, só para a mãe falar assim, vai lá, filho. Dando incentivo, alguma orientação, de repente de uma forma até mais via Skype. Até poderia ser. Nós estamos tratando hoje aqui, cara telespectador, de um programa, né, Mulheres Encarceradas, e de repente nós nos vemos com situações de acordo com o país. Porque nós não temos uma estrutura adequada como nos Estados Unidos. Não temos uma estrutura como nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, na maior parte dos estados, o preso não conversa tete a tete com os seus familiares. Ele conversa através de um vidro blindado e por telefone. Aqui não, aqui é diferente. Mas isso é por causa do país, é óbvio. Nós não podemos nos equiparar a um país de primeiro mundo. Isso, lamentavelmente. Mas nós temos que procurar nos avantajar e levar o nosso país a esse ponto. Nós temos que levar ao equilíbrio. Isto é muito importante, porque o nosso país é altamente relevante. O nosso país é bonito. As pessoas que vivem nesse Brasil, elas são excelentes. Então nós temos que tratá-las melhor. Eu penso assim. Entendi. Mas enquanto isso, nós temos que nos adaptar a essas mazelas. E falando em mazelas, eu tomei conhecimento recentemente que as mulheres presas dão à luz algemadas. É verdade isso? Olha, lamentavelmente, essa é uma verdade. É algo recente em termos de publicidade. Isso veio à tona recentemente. Mas entidades como o IBCCRIM, a Pastoral Carcerária, o IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o ITTC, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, e a própria Associação de Juízes pela Democracia, que são entidades que militam pelos direitos das mulheres, já anunciavam que este abuso, que esta tortura, que é uma mulher dar à luz algemada, já ocorre há muito tempo no sistema prisional.
Isso não é novidade para quem está próximo do universo prisional feminino. E é uma lamentável realidade. Isso veio à tona recentemente, o governador do estado se posicionou. Eu aguardo, de fato, que isso não ocorra e que as autoridades que permitam que esta tortura aconteça sejam devidamente punidas. A grande diferença é que, recentemente, com essa publicidade que se deu para este fato, lamentável, digo mais uma vez, é que nós temos mulheres presas com RG, com nome, que podem dar depoimentos sobre o que aconteceu com elas. Antigamente nós sabíamos, mas ninguém ia lá e dava o seu RG e o seu nome para poder abrir um processo administrativo contra quem fez uma barbaridade dessas. Elas dão à luz algemadas e muitas vezes não podem nem segurar o bebê. E para ir ao banheiro, por exemplo, após o parto, elas têm que pedir autorização para o policial para tirar as algemas, como se uma mulher em pós-parto fosse fugir de algum estabelecimento, um hospital penitenciário. Isso é impossível. Uma mulher porque no elas dão à pós-parto luz, elas são jamais levadas para o faria hospital, não é penitenciário. Existe o centro hospitalar, que também fica ali no Complexo Carandiru, vizinho à penitenciária feminina da capital. Nesse complexo nós temos o Centro Hospitalar Feminino, a Penitenciária Feminina da Capital, que é onde estão as estrangeiras e outras presas, e o Carandiru Feminino, que é a Penitenciária Feminina de Santana, com 3.000 mulheres. Outro dia até saiu uma reportagem numa revista, a Casa das 3.000 Mulheres. São 3.000 mulheres, imaginem só o que é você manter 3.000 mulheres presas num único estabelecimento prisional. Né? Muito bem, eu queria fazer uma pergunta a você também, porque nós tomamos conhecimento que poucas pessoas visitam as presas, é verdade? É o fenômeno do abandono, como se costuma dizer. É algo muito triste e interessante de se pensar. Eu posso até compartilhar aqui com vocês algumas reflexões que eu tive acerca disso, do porquê as mulheres são abandonadas. É até clássico o exemplo de que em dias de visita, na frente de presídios masculinos, há filas enormes. No de presídios femininos não há filas. Ninguém visita as mulheres. Inclusive, uma vez, eu cheguei a entrevistar, quando eu escrevi minha monografia sobre esse tema, uma diretora de penitenciária que já tinha atuado em penitenciária feminina e penitenciária masculina. E ela me contou que quando uma mãe tem um filho homem preso e uma filha mulher presa, ela visita o filho homem e não visita a filha mulher. Que ela já tinha presenciado histórias assim. Uma discriminação maternal. Uma discriminação em relação à mulher presa. Elas não recebem visitas, elas são abandonadas pelos maridos. Elas sofrem um abandono total. É muito triste esse fenômeno do abandono. Muitas, até por solidariedade à família, pedem para que não sejam visitadas, por exemplo, pelos filhos, para poupar os filhos de eventual sofrimento de ver a mãe presa. Então, algumas têm essa preocupação, ela está lá presa, sofrendo, mas ainda tem essa preocupação em relação aos seus familiares. Mas com essa preocupação ou não, o fato é que elas são completamente abandonadas e isso faz com que muitas vezes a mulher cumpra a pena mais tempo do que o homem. Por quê? Porque, como elas são abandonadas, muitas vezes não tem alguém lá fora que possa lutar pelos direitos dela, que contrate um advogado ou que vá conversar com o defensor público quando for uma mulher hipossuficiente. E o fato delas ficarem muitas vezes em distritos policiais e não, tendo em vista que em distritos policiais, ao contrário das penitenciárias, não há oportunidade de trabalho, de laborterapia, para que a remissão possa ocorrer, cada 3 dias de trabalho, um dia menos na pena. Então isso tudo faz com que a mulher cumpra mais tempo de prisão do que o homem, que pode remir a sua pena, que normalmente tem alguém lá fora que possa lutar pelos seus direitos. Doutora Eleonora, a Elisa Matsunaga, a Suzane Richthofen e a Jatobá, acho que elas estão todas encarceradas em Tremembé. Tem diferença desse presídio com os presídios aqui da capital? Eu desconheço Tremembé, nunca estive pessoalmente em Tremembé. O que eu posso destacar é que Tremembé 2, que não é a penitenciária onde elas estão, é uma ala que foi inaugurada faz pouco tempo. Tremembé 2 é uma unidade extremamente importante para as mulheres que são mães, porque ela foi inaugurada recentemente
E é uma unidade que tem berçário e que é a unidade onde as mulheres que têm filhos dentro do sistema prisional agora são encaminhadas para Tremembé 2. Tremembé 1 é uma penitenciária normal. E isso é fundamental. Por quê? Que haja berçário, brinquedoteca e uma estrutura. Porque a mulher que dá à luz no cárcere, que é presa, eu tenho uma cliente assim, ela foi presa com 7 meses, por exemplo. Ela deu à luz dentro do cárcere, que era reincidente, não conseguimos a liberdade provisória. Ela é encaminhada para um centro hospitalar e lá ela dá à luz. E a criança permanece com essa mulher apenas durante 6 meses, que é o período de amamentação. Não há uma definição em nenhuma lei dizendo que deve ser 6 meses. É algo que a Organização Mundial de Saúde colocou que seria razoável, tempo mínimo de 6 meses. Porém, as autoridades penitenciárias, da administração penitenciária, entendem que é o tempo máximo de 6 meses. Então, a criança é retirada da mulher com 6 meses no máximo. Ao contrário do que diz uma excepcional resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, quando da gestão do professor Sérgio Salomão Checaira, onde é uma resolução que especifica, com fundamentos inclusive em psicologia, do porquê a criança deve permanecer 1 ano e meio com a mãe. Porque os vínculos desse período são fundamentais para o desenvolvimento psíquico da criança, e não apenas 6 meses. Porém, se nós não tivermos vaga no sistema prisional com berçário, estrutura adequada para a mulher permanecer com seu filho, numa ala para crianças, mães com seus bebês, essa resolução ela é natimorta. Nós, de fato, precisamos de que a administração penitenciária crie esse tipo de vaga para que esse direito à amamentação, o direito à maternidade, mesmo encarcerada a mulher, seja efetivado. Muito bem. Querida doutora Eleonora Rangel Nassif, eu já estou terminando o programa. Eu quero que você, por gentileza, rapidamente, por favor, porque estão me fazendo sinal, você apresente as suas considerações. Por favor, para que eu possa encerrar. Doutor Laércio, meu querido amigo, doutor Thomas, eu quero dizer que foi uma grande honra estar aqui novamente para tratar de um tema que é um tema muito caro. É verdade. Pessoalmente, como advogada, como mulher, é um tema que me toca profundamente. A questão da mulher presa, a questão da mulher que está encarcerada e que essa situação excepcional do encarceramento não deve tolher desta mulher o seu direito a exercer a sua maternidade, a sua feminilidade, a sua sexualidade, mesmo dentro do cárcere. Então, a minha mensagem final, meu querido Laércio Laurelli, é que as autoridades tenham vontade política para pensar nessas mulheres que estão encarceradas cada dia mais e que não fazem rebelião, por isso não são ouvidas, e que elas possam ser ouvidas através de uma forma pacífica para que o seu tempo de encarceramento seja o menos sofrido possível. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bem. Eu é que agradeço muito a sua presença aqui, Eleonora. Como eu disse no início do programa, tenho muito respeito por você, pela força que você tem e que você passa para as pessoas e também da sua profissão. Você é uma excelente advogada e você exerce a sua advocacia com muita dignidade. Muito obrigado. Muito obrigada.